eu sou a Tainara Star e você está no canal Saiba Mais com a Thay. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. E para o vídeo de hoje eu separei um tema exclusivo, onde muitas pessoas têm muitas dúvidas e eu confesso que é um tema que eu adoro muito abordar porque envolve escatologia, teologia. Hoje nós iremos então falar sobre a vida após a morte. E aí, existe vida após a morte? Existem várias linhas teológicas e linhas de crenças que acreditam na reencarnação após a morte. Os judeus, eles acreditavam nisso, na reencarnação, e há vários versículos bíblicos que podem comprovar isso. Mas em Hebreus capítulo 9, versículo 27, Jesus vai dizer que ao homem é dado morrer uma vez só. Então, em muitas linhas de crenças, como na espírita, eles entendem a reencarnação como base de um aprimoramento do ser humano. Então, cada vez que você reencarnaria, você estaria se auto-aprimorando o seu lado espiritual. Mas se isso fosse, então, verdade, as pessoas elas teriam que estar se tornando cada vez melhores, mas o ser humano está cada vez pior. O ser humano se tornou mal e a cada dia isso tem piorado. Jesus então nos conta a parábola do rico e Lázaro. Lázaro, então, quando ele morre, ele vai para o seio de Abraão e o rico, ele iria para o Hades, para o inferno. A gente vê que não há um espaço de tempo, ali não diz que eles vão para um lugar de sono profundo, ali não diz que eles estão sem a consciência, não. Tanto que o rico, ele lembra de Lázaro e Lázaro, ele lembra do rico. Então isso significa que após a nossa morte, a gente tem sim a consciência. Isso significa que é instantâneo, a gente não passa por um processo de sono, por um processo de descanso. As nossas escolhas aqui na Terra já reverberam, já nos levam para um outro patamar espiritual. Em Hebreus capítulo 6 e versículo 20 vai nos dizer que Jesus entrou nos céus como precursor, ele foi o primeiro a entrar lá após a sua morte. Isso significa que então antes dele ninguém tinha entrado lá após a morte, em outra dimensão, não essa nossa terrestre. Então, aonde seria o seio de Abraão? Que seria aonde ele contou a parábola do rico e Lázaro. Aonde seria então? Então, algo mudou após a morte de Cristo, quando ele se entregou por nós naquela cruz. Por quê? Porque antes existia o seio de Abraão, que nos dá a entender que não era no céu, porque se Jesus foi o primeiro a estar lá após ter morrido, então outras pessoas não estavam lá. Mas quando Jesus morre, ele diz para o ladrão que estava do seu lado na cruz, após ele ter se arrependido, ele disse para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, ele estaria naquele mesmo dia com ele nos céus, com Cristo. Então, algo mudou após a morte de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, diz que Jesus desceu às mais profundezas do abismo e ele pregou para os espíritos que estavam em prisões, para os espíritos que estavam lá presos desde a época de Noé, porque eles não ouviram a pregação que Noé fez, eles não acreditaram. Eles estavam lá presos. Então, Jesus desce ao inferno e prega para eles. Então, o que o libertador foi fazer aonde pessoas estavam presas? Certamente foi libertá-las. Então, Jesus foi o precursor a entrar nos céus, foi o primeiro. Mas, quando ele volta da sua ressurreição, ele já não está mais sozinho.
Ele diz em Hebreus capítulo 2 e versículo 13: eis-me aqui, eu e os filhos que Deus me concedeu, que Deus deu para mim. Então, ele não voltou sozinho do mundo espiritual. Isso significa então que com a morte dele, ele levou o seio de Abraão para os céus. Ele nos deu o direito à salvação eterna. É isso que quer dizer quando ele nos compra com o seu sangue. Por isso que quando ele morre, quando ele está do lado do ladrão que está do lado dele, ele diz para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Por quê? Porque foi após a sua morte. Após a sua morte, então, o ladrão teria o direito, após a morte de Cristo, de estar nos céus, no seio de Abraão. Então, antes da morte de Cristo, o seio de Abraão estava numa região paralela com o Hades, com o inferno. Mas Deus desceu às mais profundezas do abismo e nos deu o direito de ser salvo. Ele tomou as chaves do inferno e nele está o controle de toda a vida. Isso nos faz entender, então, que existe sim uma vida após a morte e que graças a Cristo nós temos o direito de ser salvos, de ir para os céus juntamente com Ele, de estar aonde Ele está. Claro que tudo isso depende das nossas escolhas aqui na Terra. As nossas escolhas vai definir a nossa vida na eternidade. Isso nos faz entender, então, que após a nossa morte, a gente tem consciência, a gente não se esquece de tudo que aconteceu aqui. E a gente é transformado em um corpo de glória. Isso se comprova porque quando Jesus ele ressuscitou e ele está na frente do seu túmulo, Maria Madalena estava lá aos prantos e ele, né, então aparece para ela e me pede para ela o porquê ela chora. Ela de primeira vista não conheceu Cristo. Por quê? Porque o seu corpo não era mais o mesmo, o seu corpo material não era mais o mesmo após a sua ressurreição. Ele estava num corpo de glória. Ela então reconhece Cristo pela a voz. Isso nos dá a entender então que a nossa voz ela permanece sendo a mesma. Aí vamos supor então que a gente está lá no céu. Você nunca se fez essa pergunta: ai, será que vai ser vai ser dessa forma chata que eles falam? Né? Porque vamos falar bem a verdade, você ficar 24 horas falando santo, 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 santo. Gente, isso pela eternidade, que é isso que é nos ensinado. Não vai ser algo monótono como é dito. Gente, a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. A Bíblia diz que quando alguém se rende a Cristo, o seu nome é escrito no livro da vida, a festa nos céus. A Bíblia diz que vai ter a festa, as bodas do Cordeiro. Então, o céu é um lugar festivo. Se a terra é um reflexo dos céus, é um espelho dos céus, se nós, seres humanos, sabemos fazer tantas coisas, recriar tantas coisas, porque criar só Deus pode criar, mas o ser humano sabe recriar tantas coisas, né? Casas, construções, praças. A Bíblia diz que as cidades no céu são ruas de ouro, de cristais, então é sinal que tem cidades, fala sobre praças, então a gente imagina como se fosse um reflexo da terra. A gente vai ter uma vida, não vai ser algo assim monótono, algo chato que você vai tá toda hora santo, 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 santo. Não, porque quando você adorar a Deus, você não vai estar adorando porque é tipo uma regra. Não, você vai estar tão feliz, você vai ter consciência de tudo o que você passou e que agora Deus te deu um galardão nos céus. Deus te deu
a oportunidade de estar num lugar onde não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais fome, onde não há mais maldade. E você vai estar tão feliz que você vai dizer, somente Deus poderia fazer essas coisas. Aí sim você vai adorar, mas por livre e espontânea vontade, sabe? Tem muitas linhas de estudo que dizem que no céu haverá animais, né? E no próximo vídeo que eu estou preparando sobre o Jardim do Éden, eu explico o porquê que eu acredito que sim, que haverá animais, né? Então, gente, sabe, eu queria dizer pra vocês, no céu é algo que a gente não tem como explicar em palavras, né? Porque se Deus disse, né, se Jesus disse que ele estaria indo, mas ele estaria preparando muitas moradas, então eu acredito que seja casas, né? Então, assim, não é algo... Porque a gente sempre minimiza Deus, a gente não entende que ele criou o universo todo, os planetas todo, o sol, tudo, e os céus, ele é maior que tudo isso. Ele é maior que as nossas galáxias, tudo. Então, a gente tem que entender que é algo muito grande. Sabe, só existe um caminho, um jeito de chegar até os céus. É por Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. Ele morreu para nos dar uma vida em abundância. Há só um mediador entre Deus e os homens, é Cristo, sabe? Então se entregue a sua vida para Ele, reconheça que sem Ele você não é nada, que você precisa dele, entenda que Ele te ama e Ele irá a mais profunda escuridão para te encontrar, o amor dele te persegue, Ele te ama e juntamente com Deus, ele criou um plano de redenção para o ser humano e Cristo é o caminho, Cristo é a porta desse plano. Bom, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha agregado em algo em sua vida. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, com seus conhecidos. E não perca que para o próximo vídeo eu estou preparando uma série sobre as profecias bíblicas do Apocalipse e como te provar que nós estamos vivendo elas. Vai ser uma série maravilhosa, uma série para acrescentar o seu conhecimento espiritual. Deus abençoe a todos, um forte abraço.